Olá, alunos, tudo bem? Boa tarde, prontos para a nossa aula de hoje? E a nossa aula de hoje é de história. Nossa aula é de história, a vinda da família real para o Brasil. Então vamos lá. Em 1800, em 1808, a família real chega aqui no Brasil. E como isso aconteceu? Então vamos lá. Napoleão Bonaparte, após, um golpe, ele assumiu o poder na França. E ele expandiu essa guerra para toda a Europa Ocidental. Porém, no mar, as forças de Napoleão, mesmo somadas às forças espanholas, não conseguiam vencer os ingleses. Então, o que ele fez? Sem outra alternativa para vencer o seu principal inimigo, que era a Inglaterra, ele decretou o bloqueio continental. O que seria esse bloqueio continental? Era a proibição dos outros países da Europa negociar com a Inglaterra. Só que a Inglaterra tinha um aliado, que era quem? Portugal. Portugal, a Inglaterra era um dos principais aliados de Portugal, parceiro comercial, político e militar. E Portugal ficou em uma situação difícil. Ou obedece Napoleão, ou continua ali com a amizade com a Inglaterra. O que Portugal fez? Ficou com a Inglaterra, tá? Então, Dom João, que era o rei, ficou numa situação difícil, continuou com a Inglaterra. Por conta disso, o que Napoleão fez? Napoleão mandou invadir Portugal. Com isso, o que aconteceu? O rei se viu obrigado a fugir. Então, ele fugiu por conta disso. Então, eles vieram para o Brasil. Então, foi pela primeira vez uma corte europeia, se transferiu para o território colonial, porque o Brasil era colônia, na época era colônia de Portugal. Então, essa fuga foi feita meio que às pressas, tendo em vista a marcha das tropas napoleônicas, A viagem, foi completamente no improviso, Tinha muita sujeira, desconforto, calor, mau cheiro, piolhos, ratos, doenças, A Inglaterra escoltou, ajudou os portugueses, chegarem aqui no Brasil, mas com essa ajuda eles exigiram, alguns benefícios, tá? Então, com a chegada no Brasil, a primeira parada foi aonde? Em Salvador, Então, eles chegaram lá em Salvador, tá? As cidades brasileiras nessa época, Salvador, e depois tinha outras cidades também, mas o rei, eles chegaram em Salvador e depois eles foram para o Rio de Janeiro, tá? Qual era a estrutura? Tinha casas, ruas, prédios, E tinha, as finanças eram recursos próprios e também tinha empréstimos, tá? Logo quando eles chegaram, como a Inglaterra ajudou Portugal a chegar aqui no Brasil, o rei Dom João teve que fazer o quê? Medidas de favorecimento à Inglaterra, como abertura dos portos, taxas sobre os produtos estrangeiros,
né? E por pressão dos comerciantes portugueses, as taxas para os produtos foram reduzidas, mas a princípio as taxas ficaram muito altas, né? Então, Portugal foi obrigada a abrir os portos aí do Brasil para a Inglaterra, tá? Um mês depois de chegarem no Brasil, o que Dom João fez? Ele se mudou de Salvador e foi para o Rio de Janeiro, tá? Quando ele foi morar no Rio de Janeiro, ele transferiu a sede do governo para lá, porque Salvador era a capital do Brasil, né? Só que quando Dom João chegou e depois ele foi para o Rio de Janeiro, se transferiu, então, juntamente, ele transferiu a sede do governo. Então, a primeira capital do Brasil, Salvador, lá na Bahia, depois passou para ser lá no Rio de Janeiro. Tá? Com a transferência da corte para o Rio de Janeiro, trouxe o quê? Várias mudanças e inovações na cidade. Então, o que o rei trouxe de bom? Então, vamos lá. Com isso, criou o quê? O Banco do Brasil, criou a imprensa, criou um arquivo, o Jardim Botânico, criou estradas, criou uma fábrica de pólvoras, tá? Também houve algumas instalações, né? Instalação do Museu Dom João VI, instalação da Biblioteca Real, porque quando eles vieram, eles trouxeram muitos pertences, trouxeram móveis, livros, trouxeram muitas coisas, tá? Instalaram também um arquivo militar, instalaram uma academia militar e também uma academia de belas artes. Trouxeram também escolas médicas e arsenal, né, da Marinha, ok? Já em 1815, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, né? E as capitanias, lembram das capitanias hereditárias, né? Passaram a se chamar o quê? Províncias. Então, aí houve a mudança. Não se chamava mais capitanias. Capitanias hereditárias, não. Agora o nome é o quê? Províncias. Em 1817, né? Houve o quê? Um expresso aumento dos impostos para a manutenção de quem? Da corte. Então, como eles iriam se manter, né? Tirando das terras brasileiras. Então, quando a coroa se estabeleceu no Rio de Janeiro, o que Dom João fez? Impôs que Pernambuco contribuísse para a modernização da nova capital. Lembram quando nós estudamos lá as capitanias hereditárias, que a capitania de Pernambuco foi uma que evoluiu bastante, então Pernambuco era rica, né? E o que o rei queria? Queria que Pernambuco começasse, né, a mandar recursos para modernizar o Rio de Janeiro, porque ele estava lá no Rio de Janeiro, né? Então, com essa insatisfação e outras, né, eles estavam muito satisfeitos com o rei, né, com essa cobrança de muitos impostos, levou o quê? A ter essa revolução, que ficou conhecida como Revolução Pernambucana. A importância desse acontecimento se dá pelo fato de Pernambuco, né? Pernambuco ele conseguiu ser independentemente do Brasil por mais de 2 meses. Pernambuco, nessa época, ele conseguiu se tornar um país separado do Brasil, tá? Então, quais foram os motivos desse que eu já falei, a insatisfação, né? Abandono da região, declínio econômico, né? Que, na verdade, o que sustentava? Era o açúcar, tá? Aumento dos impostos para o quê? Para financiar suas despesas lá no Rio de Janeiro, tá?
Dom João, ele também contratou vários artistas, escritores e pintores. Dentre deles, ele contratou o francês Jean-Baptiste Debret. Ele é muito famoso, esse artista, tá? E o que Debret fez? Ele pintou, ele retratou a vida, né? O cotidiano da corte. E também retratou tudo que ele via pelas ruas. Existem várias obras de Debret sobre tudo aqui, sobre o cotidiano no Brasil. Em 1821, com o final das guerras, né, na Europa, Dom João, né, VI, mesmo sem vontade, ele teve que retornar a Portugal. Ele teve que ir a Portugal. Por quê? Porque a Dona Maria havia falecido, né? E ele teria que assumir lá o reino dele de Portugal. Então, ele levou todo o dinheiro, pessoal, levou todo o dinheiro que estava nos cofres do Brasil, né? Pegou o dinheiro do Brasil e levou lá para Portugal. E aí ele deixou o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente, tá? Ele deixou Dom Pedro aqui no Brasil como príncipe regente. E o que nós podemos ver de importante com a vinda aí de Dom João VI com o bloqueio continental, mesmo ele tendo que vir fugido, mas qual foi a importância, né, para o desenvolvimento aí da história do Brasil, tá? Então, vamos ver. O desenvolvimento da estrutura e da sociedade brasileiras, né, sendo que durante 13 anos o Brasil foi a sede, pessoal, de uma corte europeia. Então, o Brasil aqui por 13 anos, ele era a sede do governo lá de Portugal, tá? Também o quê? A manutenção da unidade brasileira, a tendência monárquica, o desenvolvimento econômico e comercial também, a expansão territorial, a abertura do Brasil para o mundo. Ele foi obrigado a abrir os portos, né, para a Inglaterra e teve que abrir para o mundo também, tá? E a criação de uma situação irreversível. O Brasil não retornaria à condição de colônia. Então, com a vinda dele, quando ele foi o Brasil, foi aí que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, ok? Além do mais, por conta da vinda dele, os vários benefícios que ele trouxe, como os bancos, museu, né? Tudo isso que ele trouxe aqui para o Brasil, tá bom? Aqui a gente tem algumas imagens, tá? Vocês podem estar pesquisando aí, tem até uma atividade que eu passei sobre isso. E a nossa atividade de hoje está no livro de História, nas páginas 59 a 61, tá? Nós ficamos por aqui, pessoal. Até mais.